Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 3 de custo, processos e operações contábeis, nós continuaremos com essa parte de contabilidade geral, falando hoje sobre o método das partidas dobradas. Nesta aula, nós enfatizaremos as contas patrimoniais, que são as contas que fazem parte do balanço patrimonial. Quais são? Ativo, passivo e patrimônio líquido, certo? Na aula 4, nós falaremos sobre as outras contas de receitas e despesas. Bem, pessoal, para iniciarmos falando sobre o método das partidas dobradas, nós temos que trazer aqui a figura desse simpático senhor, que é o Frei Luca Pacioli. Ele é considerado o pai da contabilidade. Aí vocês vão ver, mas por que, professora? Simplesmente o Pacioli, ele deixou um capítulo dentro do seu livro, Coleção de Conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade, um capítulo sobre partidas dobradas, né? Contabilidade por partidas dobradas. Então, neste capítulo, enfatiza que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. Esse método teve uma rápida difusão e foi universalmente aceito e adotado desde esta época. Então, tem mais de 500 anos que está sendo utilizado o método das partidas dobradas, né? Ele é considerado hoje um dos pilares da contabilidade moderna. Então, esse método reza que em cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser sempre igual ao total do lançamento nas contas a crédito. Então, a gente vai falar que esse lançamento débito e crédito ela é uma linguagem da contabilidade. Então, pessoal, no método das partidas dobradas, nós temos que não há débito sem crédito correspondente. Então, no momento em que há entrada de recurso em caixa, aquele recurso veio de onde? Nós vamos falar no próximo slide, no caso, momento da constituição da empresa. Ao capital social, então aquele capital social faz parte do PL, que aí o PL está ali do lado do passivo, apesar que ele não representa uma dívida, mas ele se configura, como nós vamos falar, com o lado das origens de recursos, de forma que nós vamos ter um crédito, nós vamos ter o crédito lá no PL, e a entrada de recurso para iniciar, então, as compras de mercadorias ali no caixa, certo? Vamos trazer esse próximo. Então, nós temos aqui que o débito, ele aumenta as contas de ativo e o crédito diminui. O passivo, ele aumenta pelo crédito e diminui pelo débito. Então, regra do débito e do crédito. Tipo de conta, ativo, né? Então, aquele mesmo quadro, mas a gente trouxe aqui em tabela. Traz aqui ativo aumenta débito, diminui a crédito, passivo diminui a débito, aumenta a crédito, patrimônio líquido diminui a débito e aumenta a crédito, receita, custo e despesa nós iremos ver em próximas aulas. Então vamos aqui para os exemplos dentro das contas patrimoniais. Então nós já vimos, né, eu trouxe esse slide na aula anterior, que o patrimônio ele é objeto da contabilidade, é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, a representação gráfica do patrimônio nesse gráfico T. E esse gráfico, que também é chamado, eu trouxe para vocês o capítulo 5, coloquei em anexo, que fala sobre razonete. Então, ele é o gráfico T, também muito conhecido como razonete. Então, aqui a gente tem o débito, o lado do ativo, e o crédito é o lado do passivo e do PL. Esse exemplo tem no capítulo 2 do livro, que inicia aqui essa formação do patrimônio. Então, a gente inicia aqui com o exemplo de Vera inicia suas atividades comerciais com um capital de 80 mil em dinheiro. Então, vocês vão perceber que a gente tem um balanço patrimonial simples, ela está iniciando aqui o capital, que é o capital social, está do lado do passivo, porque o capital faz parte do PL, no valor de 80 mil. Então, nós falamos também que esse lado aqui do passivo é também chamado do lado das origens de recursos, e o lado do ativo é o lado das aplicações de recursos. Então, a gente tem aqui a conta caixa, o dinheiro, o capital próprio que ela tinha, que é o seu capital social de 80 mil, foi inicialmente colocado todo em caixa. Então, aqui nós temos os razonetes capital social, 80 mil, lançamento a crédito, e caixa, 80 mil, lançamento a débito.
Vera iniciou as atividades comerciais e ela fez inicialmente o quê? Comprou à vista, no caso em dinheiro, móveis e utensílios no valor de 3 mil, um automóvel no valor de 25 mil e mercadorias no valor de 20 mil. Então, a gente já tinha ali capital social de 80. Então, o que ela fez aqui? Móveis e utensílios no valor de 3 mil. Valor de 3 mil. Esses valores vieram sair do valor de caixa, então é o lançamento 2A. Depois ela adquiriu um veículo, valor de 25 mil. À vista saiu de caixa 25, vocês vão ver aqui nesse lançamento. E houve também mercadorias 20 mil. Aqui está o débito, porque aumentou essa conta, né, de mercadoria com valor de 20 mil. E saiu 20 mil de caixa, a ponto que agora a gente tem no valor o saldo de caixa, valor de 32 mil, porque a saída foi de 48. O próximo lançamento é a que Vera comprou mercadoria a prazo mediante o aceite de duplicatas no valor de 30 mil. Então, a gente já tinha lá um razonete com mercadorias, que ela tinha feito anteriormente, comprado 20 mil à vista, que foi o lançamento 2C. E agora aqui nesse lançamento 3, ela fez uma compra a prazo. Então, tem aqui, entra o valor de 30 mil, porque é uma mercadoria que está entrando no estoque dela. Ao mesmo tempo, ela vai fazer o quê? Vai abrir um razonete e vai lançar o valor de 30 mil a crédito, porque ela tem uma duplicata a pagar, tem uma obrigação a pagar. Então, essa conta ela vai ser a crédito. Então, vocês observam que tem 30 mil aqui no crédito e 30 mil no débito lá na conta de mercadoria. Então, para cada débito, sempre tem que ter o seu crédito correspondente. Então, vocês observam que aqui dentro do balanço patrimonial, a gente tem o saldo em estoque de mercadoria, que antes era 20, agora a gente tem um saldo de 50, e duplicatas a pagar não existia, agora começou a existir dentro do passivo do balanço patrimonial. No item 4, a Vera comprou a prazo uma casa no valor de 100 mil, mediante a emissão de notas promissórias. Então, esse exemplo aqui, ele traz que ela comprou uma casa. Eu acho que o ideal aqui seria, no caso, que ela comprou um ponto comercial, né? Já que ela estava iniciando suas atividades comerciais, mas no exemplo vinha uma casa. Então, a gente tem aqui, ela comprou uma casa a prazo, no caso, com a emissão de notas promissórias. Então, nós vamos ter aqui o imóvel, no valor de 100 mil, 4, lançamento 4, 100 mil imóveis a débito, e promissórias a pagar, crédito aqui no valor de 100 mil. Então, antes a gente não tinha nenhuma conta de imóvel, então agora essa conta imóvel passou a fazer parte do balanço patrimonial e dentro do lado passivo e o balanço, dentro do balanço patrimonial do passivo, as promissórias a pagar. Então, tem uma obrigação aí de 100 mil referente à aquisição desse imóvel. Vera também vendeu mercadorias como segue. Ela vendeu mercadorias à vista, 10 mil de mercadoria, e a prazo aceite duplicatas de 8 mil. Então, aqui no exemplo, a gente vai considerar aqui não considerar o possível lucro nas vendas, pois será estudado mais adiante, que é o que a gente tem falado com relação às contas de resultado. Então, aqui nesse exemplo, nós estamos trazendo que Vera comprou e vendeu pelo mesmo preço que ela comprou, então pelo preço de custo. Então, a gente tem aqui, nós tínhamos em mercadoria 20 mil, que foi no lançamento 2C, 30 mil que ela comprou a prazo no lançamento 3, e agora aqui que está ocorrendo é que ela está vendendo essas mesmas mercadorias a valor de custo, né? 10 mil de mercadoria. Ela vendeu à vista, vendeu à vista, saiu aqui 10 mil de mercadoria, diminuiu o estoque dela de mercadoria em 10 mil. Como essa venda foi à vista, entrou 10 mil aqui no caixa. Então, percebo que o lançamento 5A, que é esse lançamento de venda à vista, vai diminuir o estoque de mercadoria, porque ela vendeu mercadoria. Então, crédito diminuindo a conta mercadoria. E débito de 10 mil, porque está entrando dinheiro em caixa, foi dinheiro à vista, foi pagamento à vista, recebeu à vista. O lançamento B, ela vendeu mercadorias a prazo mediante um aceite de duplicatas. Então, agora a gente abriu um razonete de duplicatas a receber no valor de 8 mil. Então, a gente tem o lançamento 5B, 8 mil, que é correspondente aos 8 mil de mercadoria. 5B, aqui é crédito na conta do mercadorias. Então, saiu no total 18 mil em valor de mercadorias do estoque da Vera.
essa saída de mercadoria foi mediante pagar, no caso, recebimento 10 mil à vista e recebimento de uma duplicata no valor de 8 mil. Então, vocês podem perceber que dentro do saldo do balanço patrimonial, que agora o estoque de mercadoria tem apenas 32 mil em saldo. Ela tem uma duplicata a receber de 8. E, no caso, o saldo da conta caixa aumentou 10 mil, porque antes caixa só tinha 32 mil. A Vera, no lançamento 6, ela pagou uma duplicata em dinheiro no valor de 10 mil. Então, a gente tem aqui, ela tinha uma duplicata a pagar, tá aqui o razonete referente, valor de 30 mil, que foi no caso o lançamento 3, tinha uma duplicata a pagar de 30 mil. E ela está pagando 10, então tá vendo, olha, observem bem, a gente tem aqui uma conta duplicadas a pagar, é uma conta do passivo, então é uma obrigação, então ela está sendo debitada, então o passivo ele é diminuído pelo débito, é uma conta que o saldo dela fica crédito, 30 mil é o que ela tem a pagar, mas ela está diminuindo, pagando 10. No caso, se ela pagou, vai logo sair dinheiro aqui do caixa. Olha, observe aqui embaixo, 10 mil, lançamento 6, certo? A gente tem o 5A, mas é referente à entrada anterior. Então, a gente tem 10 mil, lançamento 6, saindo dinheiro de caixa, porque ela pagou, e aqui diminuindo duplicados a pagar no valor de 10 mil. De forma que aqui dentro desse balanço patrimonial, agora a gente vai ter uma duplicadas a pagar, reduzir o saldo para 20 mil. A conta caixa também reduziu o saldo, que antes era 42 para 32 mil. No lançamento 7, a Vera recebeu uma duplicata em dinheiro no valor de 2 mil reais. Então, agora ela recebeu uma duplicata. Vocês lembram que ela tinha lá na conta duplicatas a receber, que foi das mercadorias que ela tinha vendido a prazo? Lançamento 5B no valor de 8 mil. Então, ela tinha duplicatas a receber no valor de 8 mil. Então, aqui nesse lançamento 7, ela está recebendo 2 mil. Então, agora vai reduzir esse valor a receber, porque ela recebeu 2. Então, a gente tem aqui o crédito numa conta de ativo, que está reduzindo, ela recebeu o dinheiro, logo a gente vai ter um lançamento aqui 7, 2 mil de entrada em caixa, então a gente tem 2 mil entrada em caixa. Então vocês vão observar que aqui duplicadas a receber reduziu o valor para 6 mil, e a conta caixa, que antes era 32 mil, agora o saldo é de 34 mil. Então, vocês observam que nessa operação, em 7 lançamentos, a gente observa como foi a aplicação, a gestão dos recursos, que nesse caso a gente tem aqui essa personagem Vera. Ela iniciou sua atividade comercial, ali antes ela tinha apenas 80 mil, vocês vão observar aqui de capital, continua o capital de 80, só que ao mesmo tempo agora ela tem em passivo, duplicadas a pagar e promissórias, no valor de 120. Então, agora ela tem 80 mil de capital próprio e 120 mil de capital de terceiros. Então, todo o ativo dela está sendo financiado agora por uma parte de capital próprio e por outra parte de capital de terceiros. Certo? Então, esse foi o nosso primeira aula sobre essa questão dos lançamentos contábeis. Eu acredito que a gente já viu uma parte dentro de sala de aula, mas a gente vai prosseguir agora daqui em diante, trazendo muitos exemplos, e vamos ver aqui uma metodologia para vocês estarem acompanhando esses lançamentos, certo? Então, pessoal, até a próxima aula e nós vamos conversando. Vocês vão fazer alguns exercícios do livro, que a gente vai fazer essa atividade já de uma outra forma. E então, até a próxima, se cuidem e bons estudos!